Você acha que investir em eletroposto hoje, no Brasil, é arriscado ou é a maior oportunidade do momento? Interessante como esse assunto ainda é polêmico, né? Quando a gente está em dúvida, é interessante olhar para os números, né? Para os dados. Então eu fui no site da ABVE e peguei esses dados aqui, ó. Aqui tem dados de veículo 100% elétrico e de veículo híbrido plug-in, que é o carro híbrido que você pluga na tomada, sabe? Aqui na cor roxa, a gente tem um acumulado de vendas desde 2022 para cá. Olhando para o gráfico, a gente percebe que está tendo um crescimento acelerado nas vendas de veículos elétricos, né? Tem estudo que mostra que em 2030 a gente vai ter 1,4 milhão de veículos elétricos no Brasil. Esse 1,4 milhão é de veículos 100% elétricos, tá? Nesse 1,4 milhão nem está considerando veículo híbrido plug-in e outros veículos eletrificados. Sempre que o mercado começa pequeno e cresce rápido, você tem duas possibilidades. Ou você entra no começo e aproveita as melhores oportunidades, ou você deixa para depois e pega só as sobras. E é exatamente esse ponto que a gente está vivendo com os eletropostos hoje. Se você ficar comigo até o fim do vídeo, eu vou te mostrar como funcionam os carregadores, onde estão as oportunidades, quais os custos e até como que você faz para ter uma renda recorrente com eletropostos, mesmo que você não seja o dono do eletroposto. Tem gente que fala que o carro elétrico já tentou uma vez, uns 100 anos atrás, né? E não deu certo e que agora é outra tentativa que não vai dar certo. Tem gente que fala que é muito caro, que a moda não vai pegar por causa do preço. Mas enquanto isso já tem vizinho teu com carro elétrico ou híbrido na garagem. O Brasil já passou de 300 mil veículos elétricos. Eu tô falando aqui só de veículos 100% elétrico ou híbrido plug-in. Só em 2023 foi vendido mais de 52 mil veículos elétricos. Aí em 2024, um ano depois, esse número já passou de 125 mil. Ou seja, as vendas mais que dobraram de um ano para o outro. Você sabe o que significa? Demanda crescente por instalação de wallbox e até de eletropostos. Vamos falar de infraestrutura? Hoje no Brasil a gente tem 17 mil pontos de recarga públicos. Seja wallbox, que são de carga lenta, né? Ou eletroposto DC, que é o de carga rápida. Você acha que é muito? Nos Estados Unidos tem mais de 170 mil pontos. Só em 2023 eles instalaram 125 pontos de recarga público por dia. E a demanda cresce em outros países também. Na Europa, lá na Noruega, por exemplo, já tem mais ponto de recarga público, eletroposto público, né? Do que posto de combustível. E no Brasil? A projeção é que a gente tenha até 2030 80 mil pontos de recarga público. Algumas análises dizem que esse número pode chegar a 90 mil em 2030. Ou seja, mais de 60 mil pontos têm que ser instalados daqui para 2030. É um período muito curto. Eu te pergunto, quantas empresas, quantos profissionais você conhece que estão prontos para atender esse mercado? No começo do vídeo eu mostrei o crescimento dos veículos elétricos. Agora olha o crescimento dos eletropostos. Você está vendo que a demanda está explodindo. Você vai esperar ou você vai entrar agora? Quais são as oportunidades? As instalações residenciais, todo mundo que compra um carro elétrico quer carregar, quer poder carregar em casa. E para instalar um carregador em casa, seja uma tomada para um carregador portátil ou seja um wallbox, não é simplesmente pegar e ligar na tomada ou pegar e ligar na rede elétrica. Existem pelo menos duas normas brasileiras que a gente tem que seguir para esse tipo de instalação, que vão garantir tanto a segurança das pessoas, né, que vão usar essa rede elétrica, quanto a segurança do próprio veículo durante o carregamento. Então a gente tem aqui dispositivos de proteção específicos para carregador veicular, que tem que ser dimensionado e instalado, e a execução do próprio serviço de instalação com qualidade e segurança, que só pode ser oferecido por um profissional habilitado. Só aqui, nas tomadas para carregador portátil e wallbox, já tem uma boa demanda de instalador. Já quem mora em condomínio vai poder pleitear a instalação de um carregador quando ele comprar um carro elétrico. E a instalação no condomínio exige todo esse protocolo de segurança, exige cumprir as normas, a emissão de documento de responsabilidade técnica, e tudo isso não vai poder ser feito por um profissional que não conhece o segmento. Até porque, dependendo do condomínio, ele vai precisar de uma solução para monitorar as recargas, cobrar as recargas,
Tem também o pessoal que mora em condomínio e que o condomínio não aceita a instalação de carregador veicular, seja por uma inviabilidade técnica ou até mesmo por uma ignorância mesmo. Tem condomínio que não aceita porque não aceita e pronto. E os moradores desses condomínios vão começar a comprar carro elétrico e vão precisar carregar em algum lugar. Então eles vão buscar os eletropostos públicos. Tem um amigo meu mesmo que ainda não comprou o carro elétrico porque o condomínio dele não aceita a instalação e ele não tem um lugar perto da casa dele para poder carregar o carro. Instalação nos comércios, shopping, mercado, hotel, restaurante já estão se preparando para instalar pontos de carregamento para poder atrair mais clientes. E muitas vezes nem precisa oferecer recarga grátis. Aqui na cidade onde eu moro tem um restaurante que fica na área rural, na zona rural, ou seja, é longe para a gente poder chegar lá, né? Então toda vez que eu vou almoçar lá, eu tenho que me organizar e deixar meu carro carregado, porque lá não tem carregador. Agora, se lá tivesse um carregador, eu iria menos preocupado, porque eu sabia que eu ia chegar lá, botar o carro para carregar, enquanto eu almoçava o carro ia estar carregando. O que você tem que entender é que quem anda de carro elétrico não liga de pagar por uma recarga, porque mesmo que você pague pela recarga, ainda assim é muito mais barato você rodar com carro elétrico do que rodar com carro a combustão. E também as estradas, né? Como é esse ponto de recarga onde eu estou filmando aqui. As pessoas vão viajar com os carros elétricos e elas precisam parar para fazer recargas ao longo do caminho, igual quando você viaja com carro a combustão. Só que o carro elétrico, a maioria dos carros elétricos tem autonomia menor do que os carros a combustão. Então, quem viaja de carro elétrico precisa fazer mais paradas para carregar o carro. E aí, se você tem um eletroposto posicionado na beira da estrada, seja junto a um posto de combustível, seja junto a um restaurante, seja num lugar específico que só tem um eletroposto e alguma conveniência ali, todos esses são pontos estratégicos para a instalação de eletropostos. E olha só, tem muito espaço para crescer, tem muito carregador para instalar ainda. Você pode abrir aí o aplicativo PlugShare e olhar no mapa. Você vai perceber que pro lado de São Paulo, um pouquinho ali de Paraná e Santa Catarina, já tem bastante eletroposto instalado. Mas se você for pesquisar a taxa de ocupação desses eletropostos, é uma taxa de ocupação muito alta, eles já estão chegando no limite. Então, mesmo nesses lugares que parece que já tem bastante eletroposto, vai demandar a instalação de mais eletropostos ainda, porque estão chegando mais carros elétricos no mercado que vão precisar abastecer também. E se você for olhar no mapa para as regiões mais do interior, você vai perceber que ainda tem poucos eletropostos. Então, a gente tem uma demanda muito grande no Brasil que precisa ser suprida. No vídeo anterior eu falei sobre os 3 tipos de carregador para veículo elétrico. O portátil, que pode ir de 3 até 11 kW, potência mais baixa monofásico, os de 11 já são trifásicos. O carregador portátil geralmente a gente leva no porta-mala do carro, usa numa emergência, usa no dia a dia também, não tem um wallbox instalado, você pode instalar uma tomada adequada para o carregador e você usa o carregador portátil nessa tomada adequada. Quando eu digo tomada adequada, é uma tomada que esteja dentro das normas, a NBR 5410 e a 17019. Tem também o wallbox, que geralmente vai de 7 até 22 ou 23 kW. Os menores são monofásicos e os wallbox acima de 11 kW geralmente já são trifásicos também. Os wallbox já são interessantes para se ter instalado fixo numa residência ou até em comércios, né? E aí a gente tem vários tipos de wallbox. O wallbox simples, que é o que eu tenho na minha casa, por exemplo, que ele só serve realmente para plugar, carregar e só. Tem o wallbox que já vem com mais tecnologia, então eles têm protocolos de comunicação, conseguem integrar com o aplicativo para solução de pagamento, né, onde o cliente chega, pelo aplicativo ele libera e faz o pagamento da recarga. Esses já são interessantes para ter em mercado, shopping, hotel, comércio em geral, né? Tem uma coisa interessante sobre os wallbox que é o seguinte, tem um wallbox de 7 kW e tem um wallbox de 22 kW. Se você for pesquisar o preço, pode pausar o vídeo aqui e dar uma pesquisada aí na internet e você vai encontrar preços de wallbox de 7 kW não muito diferentes do preço de wallbox de 22 kW. Com pouca diferença de preço, você tem um wallbox bem mais potente. E aí a gente tem duas questões aqui, né? Um wallbox mais potente nem sempre vai carregar o carro mais rápido, porque isso depende do carregador interno do veículo. A gente falou isso no vídeo passado também.
E tem outra coisa, o wallbox de 22 kW, ele já é trifásico 380. E o trifásico, a rede trifásica 380, ela nem sempre está disponível no comércio ou nas casas em geral. Aqui na minha cidade mesmo, mesmo que se tenha uma rede trifásica, a rede é trifásica 220 e o carregador é trifásico 380. Então precisaria, além do carregador, instalar um transformador. E aí você pode pesquisar também o preço de um transformador de 25 kVA trifásico. E você vai perceber que o preço do transformador, ele às vezes é até maior que o preço do carregador. Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a compra de um produto. Tem também os carregadores DC, que eles já fornecem energia em corrente contínua. Como por exemplo, esse aqui, ó. Esses dois bocais aqui fornecem energia em corrente contínua. Aquele ali, nesse modelo de carregador aqui, né? Aquele bocal fornece energia em corrente alternada, então é uma carga lenta igual um wallbox. Para cá, carregador fornecendo corrente contínua. Os carregadores DC geralmente vão de 30 até 150 kW. Esses são os mais comuns, tá? A gente tem no mercado também carregadores com mais de 150 kW de potência. A BYD esses dias mostrou um carregador com 1 MW de potência, que carregaria um carro em 5 minutos. Mas no mercado, os mais comuns de se encontrarem realmente vão de 30 até 150 kW de potência. Esses carregadores DC geralmente exigem uma rede elétrica mais robusta para poder ser instalado, porque eles demandam uma carga maior. Se você estiver pensando em vender recarga, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça é instalar um carregador DC, um eletroposto, né? Mas olha só, eu coloquei o meu carregador pessoal, um wallbox de 7 kW, disponível no aplicativo PlugShare, para que outros usuários que estivessem precisando fazer recarga pudessem vir e carregá-la em casa. Eu fiz isso porque na minha cidade, aqui no centro, às vezes o carregador da minha casa era o único disponível no PlugShare. Em algumas situações, ele era o único carregador disponível aqui na cidade inteira. E uma vez era quase 10 horas da noite, um uruguaio me chamou no WhatsApp, desesperado, porque ele estava viajando, passando aqui pela cidade, não tinha onde carregar e o carro dele já estava com a bateria quase zerada. Imagina a situação, ele com a família inteira dentro do carro, de noite já, todo mundo cansado e não encontrava um lugar para carregar. Aí eu respondi ele, falei que ele podia deixar o carro lá em casa carregando, né? E quando ele chegou lá em casa, o carro dele estava com 3% de bateria só. Levei ele e a família para um hotel, o carro dele ficou a noite inteira carregando para poder completar a recarga. No outro dia eu busquei eles e eles conseguiram seguir viagem. O wallbox foi o que salvou a viagem desse uruguaio. Agora imagina se qualquer hotel aqui na minha cidade tivesse um wallbox disponível. Eles poderiam ter vendido a recarga e ainda atraído esse viajante para ficar no hotel, justamente pela comodidade de ter um carregador wallbox instalado ali. Porque é claro, se você vai escolher entre um hotel onde você tem que ficar, mas tem que carregar o carro em outro lugar, e um hotel onde você pode ficar e carregar o seu carro, com certeza você vai preferir onde tem essa comodidade de poder dormir e carregar no mesmo lugar, né? Mas então por que os hotéis e os comércios em geral ainda não têm os wallbox instalados? Escuta essa história que você vai entender. Uma indústria de calçados desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para um outro país e mandou para esse outro país 2 consultores, para eles conhecerem o país e conhecer o mercado que eles iam explorar. Depois de alguns dias, um desses consultores mandou uma mensagem para a indústria, desesperado. Ele falou assim: cancela o projeto de exportação de sapato para cá, porque aqui ninguém usa sapato. Sem saber dessa mensagem do primeiro consultor, o segundo consultor mandou outra mensagem para a empresa, falando: gente, a gente tem que dobrar a produção de sapato, porque aqui ninguém usa sapato ainda. O ponto aqui é, com qual desses 2 consultores você se identifica? Com qual desses 2 consultores dessa história você gostaria de se identificar? Com qual desses 2 consultores dessa história você gostaria de se identificar? Com aquele primeiro, estilo São Tomé, né? Tem que ver para crer. E aí, quando ele puder ver o momento da oportunidade maior já passou, ou com o segundo consultor, que percebeu que tinha um mercado enorme a ser explorado?
Falando em renda, uma pergunta que eu sempre recebo aqui é sobre o payback da instalação de um eletroposto. E quando se fala em payback, eu sempre lembro de energia solar, porque os clientes do solar sempre perguntam: quanto tempo eu vou recuperar meu investimento? Todo mundo conhece alguém que tem painéis solares, né? Talvez até você tenha na sua casa aí. Se você for calcular o tempo de retorno do investimento em energia solar, você vai perceber que geralmente fica próximo aí de 3 anos. 3 anos, então, é um bom tempo de retorno, né? Mas e falando de eletroposto, qual será que é o tempo de retorno do investimento num eletroposto? A gente poderia gastar aqui mais 1 hora calculando o tempo de retorno do investimento estimado de um eletroposto, porque vai depender, né, do local onde você vai instalar, se você vai pagar aluguel ou não, se você está instalando ele na beira de uma rodovia, se é um eletroposto AC ou DC, enfim, tem várias variáveis. Mas no geral, o tempo de retorno de investimento de um eletroposto é menor do que de um investimento em energia solar. Começou a ficar interessante, né? Geralmente o tempo de retorno do investimento em um eletroposto fica entre 12 e 24 meses, tá? É de 1 a 2 anos, mas dependendo das condições de instalação, se paga aluguel ou não, o preço da energia, se é um carregador AC ou DC, qual é a solução de pagamento que você está utilizando, esse tempo pode ser até um pouco menor. Mas para a gente ser bem conservador aqui, geralmente de 12 a 24 meses é o tempo de retorno no investimento em eletroposto. Mas tem outro fator ainda que pode influenciar, que é a crescente demanda. Então, se hoje a gente calcula que seja de 12 a 24 meses, ano que vem essa demanda já subiu. Então, pode ser que você comece com uma estimativa de tempo de retorno, mas como a demanda está subindo, esse teu tempo de retorno seja muito menor do que o esperado. Agora há pouco eu falei sobre renda recorrente aqui nesse vídeo, né? Você não precisa ser dono do eletroposto para receber uma renda recorrente das recargas que forem feitas ali. Como que funciona quando alguém chega para fazer uma recarga no eletroposto público? Para liberar a recarga, funciona assim: o cliente chega até o carregador, abre a câmera, lê o QR Code, baixa o aplicativo, cadastra o meio de pagamento e faz a recarga. Quando esse cliente faz o pagamento, esse aplicativo, que é a solução de pagamento do carregador, ela já automaticamente divide uma porcentagem que vai para a solução de pagamento, para custear as taxas de pagamento, e outra parte que vai como lucro do dono do eletroposto. Mas se você, além de instalar o eletroposto, você for o responsável por instalar esse aplicativo para o seu cliente, você pode destinar uma porcentagem de cada recarga para você também, como comissão, para você manter a solução de pagamento funcionando. Mobilidade elétrica hoje está numa situação que poucos acreditam, muitos têm dúvidas, mas quem começar agora vai colher os melhores frutos. Quem começar cedo vai estar anos à frente da concorrência, vai aproveitar as melhores oportunidades e as melhores margens. Eu quero saber de você. Você vai deixar essa oportunidade passar ou vai ajudar a construir essa nova realidade? Agora, comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil vai chegar nos 90 mil pontos de recarga até 2030?